Vamos falar de um fato complexo do fim de semana. Eu não sei muito como adjetivar, como nominar o que aconteceu com o Roger Machado, atual treinador do Grêmio, e a seu registro na calçada da fama tricolor. Foi uma incivilidade. Eu acho que a palavra que define é a agressão. Vandalizado, agressão, violência. A gente tem a imagem aí, né? Gente, já é um vandalismo. Eu quero acrescentar um outro termo. Eu acho pouco fascismo isso aí, porque tu não pode apagar a história das pessoas. O Roger tem uma história no Grêmio, não tem como apagar a história dele no Grêmio. Ele ganhou um monte de títulos no Grêmio. A gente tá... E é com cimento ainda, uma coisa para tirar um nome. A placa do Roger Machado na calçada da fama do Grêmio foi alvo de vandalismo. O posicionamento do clube é de que aconteceu na noite de sexta para sábado. Tá na tela, né? A homenagem a ele, ex-lateral esquerdo que fez história nos anos 90, que hoje é técnico do rival, amanheceu dessa forma que quem está em imagens em GZH no YouTube está vendo com a gente. Coberta de cimento. Os pés do Roger, que estão imortalizados ali na esplanada, foram concretados, ou seja, colocaram concreto em cima daquele registro dos dois pés dele. O executivo de comunicação do Grêmio, Eurico Meira, diz que vão investigar o que aconteceu para ter informações mais precisas, que consideram essa uma ação de vandalismo contra o patrimônio do clube. Completou que foi aberto um boletim de ocorrência online, que vai ser realizado também uma intervenção, uma investigação interna junto à Arena também, para verificar com as câmeras de segurança o que aconteceu. O local foi limpo e o Grêmio vai avaliar se consegue ter alguma coisa preservada da placa. O fato é que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com isso. Claro que talvez no atual momento, como é que consegue, recuperar? Tu não tem como levar o técnico do Inter lá para teve já um episódio antes, na calçada da jogar fama, cerveja. Em algum momento o Grêmio tem que reparar isso. No último jogo tinham cuspido, jogado cerveja, feito absurdo. Tinham vandalizado. A palavra que me vem é incivilidade. Não sei nem se essa palavra existe. Mas a falta de civilidade, mesmo no meio esportivo, em que você às vezes argumentava lá em outro tempo, não, no estádio dá para fazer, porque é onde você pega a sua vida e é a sua válvula de escape para tudo que você sofre no dia a dia. Aí você diz absurdos, você é preconceituoso das mais diversas formas e diz que aquilo só é dentro do estádio. Depois do estádio a pessoa volta para o seu CPF. Não é verdade. E esta pessoa que fez isto é uma pessoa estúpida. Quem fez isso é estúpido mais na que uma essência. Pessoa, só não só foi um. E aí é um conjunto de estúpidos. E tu sabe que quando tu fala essência, o cara tá passando por ali e aí jogou uma cerveja, cuspiu, pisou. Já é isso, muito ruim. É diferente. Agora, esse cara, tinha um plano ali. Claro. E outra coisa que eu acho também que a gente tem que pontuar que é muito importante, tá? Crueldade. Agora vale e não é piada, tá? A Arena não é do Grêmio. Do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Que tinha o Olímpico e que tem o CT. A Arena, tem uma outra administração, não é o Grêmio que administra a Arena. Então, eu acho que o primeiro espanto é com a segurança desse equipamento. Como é que conseguiram chegar lá? O cidadão... Isso, e desse jeito, porque ele chegou com cimento, Isso, porque o cara, ele tem que fazer o cimento. Né? Tem que preparar. Pode levar num balde, sim, se é ali perto, leva num balde. Mas ele entrou, ele subiu, ele fez o serviço e ele foi embora. E não foi flagrado em nenhum momento. Não tem câmera? Ali se pontuou muito bem. É diferente de alguém que jogou água, jogou cerveja, cuspiu, que o cara passou e fez isso. Agora, teve um plano. E as pessoas conseguiram colocar o plano em prática. Então, cadê a segurança da Arena, em primeiro lugar? A Arena tinha que ter mandado uma nota. O Grêmio mandou a nota, sim. Porque o Roger foi jogador do Grêmio, ele está na história do Grêmio, e acho que tem uma coisa boa na nota que está dizendo que vai ver o que dá para recuperar. Ou seja, vai ficar lá na calçada da fama o Roger. Né? Então o clube se posiciona. Mas e o dono do lugar? Quem manda no lugar? Quem tem que dar segurança para o lugar? A Arena não vai falar? O que aconteceu? Tem câmeras de segurança ali, né? Deve ter imagens. A investigação está acontecendo, neste momento. O presidente do Conselho do Grêmio, Alexandre Bugin, que chegou a surgir depois do episódio, claro, redes sociais. Escuta, será que não é o caso de tirar da calçada da fama? Porque agora tem uma vinculação com o Inter e o Bugin, Alexandre Bugin, diz que não existe sequer previsão no estatuto do Grêmio para algo parecido. Não tem nenhuma chance. Não tem nem. Perguntaram para ele respondeu, e que bom que ele disse isso. É uma autoridade do Grêmio dizendo que não tem nenhum cabimento. Não tem cabimento isso. O Roger faz parte da história do Grêmio, foi um grande jogador, atleta laureado, tem os pés na calçada da fama pelo mérito do que ele conquistou como jogador. Ele profissional, ele treinador é uma outra história. Espero que não conquiste nada no Inter. E vou dizer, trabalhou no Grêmio, né? E saiu de um jeito bem ruim no momento em que ele saiu.
O Grêmio Denis contou já, inclusive no teu programa, Marco, como é que foi a demissão do Roger, porque foi o Denis Abrão que foi lá na casa do Roger demitir. A demissão até nem seria dessa forma, pelo que o próprio Denis falou. Eles queriam fazer uma demissão de avisar ele, olha, ele tá fora. Então, assim, tem essa relação que não foi legal também do Grêmio com o Roger naquele momento. O Roger é profissional, a gente discutiu aqui no bate-bola, quando alguns torcedores do Inter criticavam, não, o Inter vai contratar o Roger, que o Roger é gremista. Uma bobagem isso. Em primeiro lugar, o Roger é profissional. E apagar a história do Roger no Grêmio não tem cabimento. Não tem cabimento, porque ele é profissional, ele está no Inter trabalhando, exercendo o seu trabalho. Mas são sinais do tempo, né? Infelizmente. Mas é um tempo triste, né, Vaguinho? Infelizmente. Triste, né? A gente convive com isso e essa atitude, ela está diretamente relacionada a uma pedrada, né? Que a gente tem visto aí com frequência, especialmente... É da mesma família. É da mesma família. Eu tenho medo, então... a gente acaba às vezes relativizando isso aí, sabe? Parece que a gente tem uma cerca que a gente sempre vai colocando mais pra frente. Esse caso aí, ele também é da mesma natureza que o carro depredado do presidente Marcelo Medeiros, que depois do jogo com o Flamengo, riscaram o carro, deram um chute. Dentro do estacionamento do Beira-Rio. Cara, assim, isso não se permite no âmbito do futebol. Parece uma coisa menor, né? Jogou ali o cimento. Mas teve caso de pichar a casa de dirigente. Isso é crime. Tem que investigar, tem que ver o que é. Como disse o Marco, isso aí, pra mim, isso aí é quase um gesto fascista. Tu quer apagar a história do cara no clube. Pegando um concreto e tirando o pé dele ali. Que muito grave, tem que ter o tamanho que a gravidade tem. Eu vi alguns torcedores tricolores se manifestando nas redes sociais, inclusive postando fotos com o Roger, agradecendo ao Roger pela história dele no Grêmio. Exatamente. Então trazer esse outro lado assim do torcedor, né? Porque quando o vice-futebol do Grêmio tenta diminuir o tamanho do Roger na história do Grêmio, no microfone, isso aconteceu, infelizmente, eu não estou de maneira nenhuma fazendo uma ligação direta dessa fala com o acontecimento, mas é muito importante que a gente destaque o torcedor que valoriza a história do Roger, que está ao lado do Roger, que entende ao lado do Roger como história do Grêmio. E é aquilo ali que aquela marca representa. Né? Então, assim, é isso, assim, tentar olhar para esse lado do torcedor que vai dizer assim, isso aqui não me representa. Verdade, o Roger, assim... Tem muitos mesmo. O Roger foi várias vezes já... questionado e instigado em entrevistas coletivas como técnico do Internacional perguntado, né, Roger, como é que era a tua infância e tal, será que tu, né, não tá na hora, né, de admitir e tal, que tu é nosso, algumas coisas assim, sabe? E o Roger sempre foi elegante com o Grêmio, sempre disse, olha, eu tenho uma história, que ninguém vai apagar lá. E eu sou técnico, sou profissional, estou aqui no Internacional hoje. O Roger sempre foi elegante com o Grêmio. E outra coisa, Vaguinha, se alguém quiser, torcedor, tá, que torcedor torce, é apaixonado, se permite coisas afora da razão e tudo mais. Vamos lá, vamos preservar isso. Mas se você quiser entender a relação do profissional, que um dia foi torcedor, com o clube para o qual ele torcia, eu vou contar duas histórias muito rápidas de Internacional, porque a do Grêmio a gente acabou de viver. Uma é com o Batista, e outra é com o Falcão. Vamos começar pelo Paulo Roberto Falcão. Paulo Roberto Falcão, tricampeão brasileiro pelo Inter, tudo que foi pelo Internacional, foi demitido pela direção do Inter com 30 dias de trabalho. 5 jogos. No ano de 16, em que o Inter cai. 5 jogos que couberam num mês, ele ficou 30 dias como treinador e a direção do Internacional o mandou para a rua. E o Falcão é colorado. O Batista, também feito no Internacional, quebrou a perna jogando pelo Inter. Ao final do mesmo ano em que ele quebrou a perna, ele foi falar com um dirigente daquela direção, não vou dar o nome do dirigente, e o Batista não queria aumento, o Batista queria o mesmo salário. Não aumento nem queda de salário, o mesmo salário. E ouviu do dirigente com quem conversou o seguinte, eu não vou te pagar o mesmo salário, eu te proponho metade porque eu não sei se tu não tá bichado. Ao ouvir isso, o Batista recebeu, ato contínuo, uma proposta do Grêmio. $1 milhão o Grêmio depositou na federação. E o Batista foi para o Grêmio. Frederico Arnaldo Balvê foi com um papel em branco e disse, Batista, vice-futebol do Inter, depois na direção que trocou. Batista, diz o valor que tu quer para ficar no Inter, que aqui já está assinado pela direção. E o Batista disse, não, eu já me apalavrei com o Grêmio e vou para o Grêmio. O Batista formado no Inter, colorado e tudo mais. Então, torcedor, se você quiser entender como é preciso, ao longo de uma carreira, você relativizar o amor que você tinha pelo clube lá na adolescência, essas duas histórias devem ajudá-lo.